Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí dos donos da bola, falando sim sobre contratações. A gente sabe que a grana tá curta, mas o Atlético tá negociando aí Juan Portilla. Rapaziada, quem sabe aí a gente consiga a contratação do meia para reforçar o nosso elenco para essa temporada. Então tem muita informação para você acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Segundo o jornalista César Luiz Melo, o Atlético teria interesse no volante colombiano Juan Camilo Portilla, que atua pelo Talleres da Argentina. A gente vai inclusive mostrar, daqui a pouco vai pintar na tela aí, daqui a pouco pinta na tela agora sim. E aí o César Luiz Melo, pode colocar aqui também, Andrezão, por favor? O César Luiz Melo, ele destacou, né, que o Atlético Mineiro negocia para comprar a Juan Camilo Portilla, mediocampista colombiano de Talleres. Aí o Thiago Fernandes, você foi atrás dessa informação, né, Thiago? Uma pessoa do staff do jogador confirma que de fato existe esse interesse do Atlético. Eu até tentei falar com uma pessoa do Galo, até agora não recebi qualquer resposta sobre o assunto, mas uma pessoa do staff do atleta confirma que houve de fato uma procura do Atlético querendo a contratação do Juan Portilla, que defende as cores do Talleres e tem contrato com o clube até dezembro de 2026. Só que existe um grande problema aí nessa questão, que é a porcentagem que foi colocado, que o Atlético demonstrou esse interesse. Né? O Atlético tem interesse, disposição de colocar a compra de 50% dos valores do jogador. E o Talleres não aceita essa proposta. Inicialmente parece que tem uma melada nessa contratação. E o Internacional também está de olho nesse jogador. Você pode até olhar com seus amigos que do Sul, o Internacional tem interesse no Juan Portilla. Juan Portilla, que é colombiano, já teve convocações para a seleção colombiana, jogou no América de Cali, foi muito bem lá no futebol colombiano. Na Argentina é titular absoluto da equipe do Talleres que estava na Libertadores, jogou contra o São Paulo, foi titular no jogo contra o São Paulo. O Talleres que foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Né? Ontem à noite eu tive a oportunidade na live lá no meu canal, quem qual que é seu canal? O canal do YouTube, Breno Galante, né, de conversar com o Bruno Garcês. E o Bruno falou muito bem desse jogador. E o Bruno, todo mundo sabe, que é um papa aqui, né? Futebol sul-americano. E falou muito bem dele, falou sobre a regularidade dele, de ser um jogador de pegada, de uma boa saída de bola, que é aquele perfil do jogador que o Atlético quer para essa posição. O Elton citou bem aí, né? Um jogador que jogou 3 jogos aí da eliminatória agora, né? Recente, então é um jogador que está sendo convocado, né? Não é um jogador que você chega e fala assim, pô, é um jogador inexperiente, é um jogador que não tem esse know-how para jogar na... Não, pelo contrário, né? Agora, resta saber essa questão financeira então, que pega. Aí a questão financeira é a que vai pegar, HG. Desculpa, Breno, tá borrifando em cima de você aqui. Tá? Essa que vai pegar. Por quê? A equipe que colocar o valor que o Talleres quer, que eu não sei se é 70% ou 80% do valor, que eu acredito que o Talleres não vai querer vender ele de forma integral, porque quer manter algo mais, porque sabe que o futebol brasileiro tem uma exposição muito grande e esse jogador pode ser valorizado no futebol brasileiro e ainda ser negociado. Tem apenas 26 anos. Para mim, é uma idade boa, o jogador chega no seu auge com 28 para 30 anos, ainda mais hoje com a capacidade de tecnologias, né, que a gente tem para a saúde, então o jogador rende bem mais. Se o Internacional entrar realmente na jogada e colocar uma porcentagem um pouco maior do que isso, o Atlético já vai ficar para trás. É por isso que a gente fala, o trabalho de negociação do Atlético, ele tem, quando não tem dinheiro, ele tem que ser ainda mais criativo, incisivo e capaz. Por quê? É nessa hora que você tem que fazer a diferença na sua negociação. O Atlético já deveria ter ido lá, ter feito as bases, ter trabalhado melhor como que seria isso, porque quando a notícia vaza, aí, meu amigo, já tem um tanto de olho em cima. Já tem muita gente querendo se aproximar também do atleta. Agora é o Internacional. Amanhã pode ser mais um clube. E aí o Atlético ele faz 27 esse ano ou ele já fez 26? Ele é 9,8. Quem nasceu em 9,8 é o quê? 9,8? 9,8, quem nasceu em 9,8? Mas 27. Então ele faz 27. Tá, faz 27 então. Então assim, é um atleta, na minha opinião,
apesar a idade muito boa, tá, para ser contratado, mas acho que é difícil imaginar, eu pelo menos acho difícil imaginar esse atleta tendo um potencial de revenda para o clube que for contratá-lo no futuro, tá? Esportivamente falando, não conheço o atleta agora, mas isso que o Elton disse a respeito de ser um jogador que está em evidência, convocações, torna o jogador caro, né, Elton? Não tem como, tá no Tadieres, disputou Libertadores e é onde a gente fala do trabalho, às vezes, do scout. Quando o jogador é falado, feito o Portilla está sendo falado, ele já é caro. A questão muitas vezes é do trabalho de scout, os que estão responsáveis... Você acha que o Siga também está indo mal? Não estou falando a respeito do Siga, estou falando que a função desses departamentos de qualquer clube, Thiago, de descobrirem esses jogadores antes, ele já é um atleta em evidência. Sim. Disputou o Libertadores, disputou o Argentino, convocação, pesa muito. Independente, né? A idade dele já é no auge, né? Inclusive aqui no programa tem uns que gostam, né? Contratado por onde? Seleção paraguaia, venezuelana? Claro, o cara é paraguaio, venezuelano, vai servir a essas seleções. Fala nome. Mas isso significa que ele está em evidência. Fala nome, valor. O complemento do meu raciocínio é mais importante do que citar o nome dessa pessoa. Então, assim, é importante, né? Deve ser um jogador que o Atlético vai precisar de colocar dinheiro. E aí a grande pergunta, ô Breno, vai colocar dinheiro o Atlético? Agora tem um detalhe que eu tô lembrando aqui. O Atlético tem uma boa relação com a turma lá do Tadieres, porque o Alan Franco teve lá. O Alan Franco teve lá. Quem sabe não pode... Será que não teria condição do Fausto Vera ir pra lá para poder ajudar nessa coisa? Tadieres, Argentina. Se você tivesse no Rio de Janeiro, eu vou te dizer o que te diriam. Mas não dá pra ser em um. Como é que é? Ainda que é raspado. Pô, tá de sacanagem. Não é assim que funciona, não, irmão. Não, tô só. Por que não? Você tá duvidando da capacidade do Vitor e do Brax? É isso? Da capacidade de alguém querer. De forma velada, isso você está querendo dizer? Não, pelo contrário. Eu acredito muito na capacidade do Paulo Brax. Então, acredito muito. O Fausto Vera, ele tem uma boa impressão da turma da Argentina lá. Ele é valorizado lá. Cara, eu acho difícil alguém querer o Fausto Vera hoje. Eles gostam dele. Não, a Argentina quer. Eu acho que é questão do salário, né? O Boca não queria. O River não queria? É o River. É o que o Breno está dizendo, é uma coisa hipotética que não existe, né, na verdade. Estou querendo trabalhar assim. O Atlético está... Peraí, você está desmerecendo meu pensamento agora? Não, Breno, eu só acho que... Aí não. Não, Breno. Aí eu estou construindo uma situação que ela pode acontecer. Você falou, ela é hipotética, te arrebentou. Mas de acordo com ele, você que respeita a opinião dele. Aí você está criticando a minha construção. Não, você está construindo no seu mundo, né? A realidade do Atlético, o seu mundo. Desculpa te dizer isso. Mas por que não? Por que não? Por que o Tadieres não pode se interessar pelo Fausto Vera? Então dê a informação, então, para o seu público de que o Atlético pensa em envolver... o Atlético pensa em envolver o Fausto Vera... ou é seu desejo? Não, eu acabei de dizer que... Eu disse, por que não pensar? Então quer dizer que já não está acontecendo. É uma coisa que está vindo de mim. Talvez você não tenha prestado atenção pelo barulho que está do lado aí do estúdio. Mas o que eu quis dizer é, o Atlético poderia pensar numa situação para unir o útil ao agradável. Para quem? Para o Atlético. Tá. Porque o Atlético não quer ficar com o Fausto Vera, todo mundo já sabe. O Fausto Vera não quer ficar no Atlético, todo mundo já sabe. Né? O Cuca não vai utilizar o Fausto Vera, todo mundo já sabe. Então, que de repente poderia pegar um caminho de fazer uma negociação. Porque nós vamos bater na tecla aqui da financeira que o Elton falou, e o Atlético está tentando buscar o quê? Melhorar a situação da sua folha de pagamento. Nós podemos falar que pode acontecer uma saída do Igor Rabelo, isso pode ajudar numa chegada de um jogador? Pode. Né? Pode sair o Palácio, isso pode ajudar numa situação. O Pernas chegar a uma situação, saída, porque a situação que mais a gente vai falar aqui, vai ficar na dúvida é um jogador que precisa de investimento, não precisa? Sim. O Atlético vai investir? Se colocou à disposição de colocar 50% do valor. Pois mas a conversa não foi colocada pra gente, pelo Rafael Menin, pelo Brax, que o Atlético não está no momento de investir. Sim. Que o Atlético vai colocar a primeira situação dos jogadores em dia. Tem um bom tempo que o Atlético não está investindo, né? Não, mas o Atlético... inclusive o Atlético... O Paulo Brax disse que o Atlético investiu maciçamente na primeira janela. Não investiu. Mais de 130 milhões. Não investiu. Foi o que ele colocou. Ele prometeu investir. Ele não investiu. O Atlético não pagou até hoje, Breno. O Atlético investiu. Então assumiu o compromisso. Assumiu o compromisso de pagar. Beleza. E que não faria isso agora. Essa é a grande dúvida que fica na cabeça do torcedor. Né? Quando fala assim, vai contratar o cara por empréstimo, não, vai adquirir. Mas de onde vai vir o recurso? Explicar. É melhor nesse momento você chegar para o seu torcedor e falar, olha, nós não vamos investir. E depois você vai lá e investe, ou fazer o contrário.
Nós vamos você não está criando expectativa, vem a surpresa. Claro. O melhor fator é não surpresa. criar expectativa. Ok. Do ponto de vista da comunicação, o Atlético fez perfeito. então, mas- Gente, não temos dinheiro, acabou o dinheiro, não vou botar ninguém. Tá, mas aí a informação vaza e aí a gente tem que debater as questões financeiras. sim, Só que, por exemplo, só que até o silêncio, contigo. eu mandei mensagem para duas pessoas aqui para perguntar do jogador. Ninguém respondeu. Respondeu. Pode ser de repente um combinado entre eles. O silêncio vai falar por o Thiago mim. vai mandar, o fulano vai mandar, o galano vai mandar. Não fala nada, deixa calado, entendeu? Fica na boa. Só que vaza, para não Gaguinho. gerar, porque se você disser que não tem nada, eles vão chegar lá e vão dizer, aqui, ó, em algum site, alguma rádio, algum portal, vão dizer, olha, não me tiraram do caminho. Então, porque tem. Aí você vai gerando no torcedor uma expectativa que, na prática, ela não pode ser gerada. Por quê? Porque o Atlético não tem grana. Só que, como o Atlético está se movimentando, hoje mais cedo, eu falei com uma pessoa do Grêmio, o Thiago viu a conversa aqui, é fonte melhor impossível, né? Do Grêmio, que me confirmou que o nome do Igor Rabelo foi falado. Ele deu, essa pessoa disse que, olha, aqui no clube já deram ok, só que o Grêmio precisa fazer algumas movimentações com alguns que estão aqui e não está conseguindo, porque foram negócios mal feitos. Então, se o negócio virar aqui dentro, a gente busca o Igor Rabelo. Se o negócio não virar aqui dentro, não tem como pegar o Igor Rabelo e colocar aqui dentro. A mesma coisa do Atlético. Se o Atlético não conseguir se livrar, a gente fala se livrar é pesado, se livrar, né? não. Negociar o Fausto Vera, o Igor Rabelo, daqui a pouco o próprio Rômulo, o Atlético dificilmente vai trazer alguém. Agora, que o clube está se mexendo para trazer, eu não tenho a menor dúvida que esteja. Sim. É necessidade, gente. Necessidade. Então, assim, principalmente um volante, eu acho que zagueiro menos. Mas um volante o Atlético tem que trazer. E eu acredito que o Atlético vai trazer um volante. Sim. E é achismo, tá? Achismo, não tem nenhuma informação. Eu acho que vai trazer um meia também. A única coisa que fica na minha cabeça é a gente sabe, o Atlético ele bate sempre na tecla da situação financeira estar ruim. E que se alguém falar algo diferente, está falando uma mentira, correto? Correto. Pois é, aí quando você pensa num jogador, num volante como esse, que tem uma passagem por seleção, ele está na seleção, disputando uma eliminatória, um jogador desse vai ser barato? Não. Um jogador desse você vai ter que você vai ter que colocar uma grana. Prender dinheiro. Pois é, então aí o discurso começa a ficar meio assim. E aí, quando isso vem à tona, como você mesmo disse, começa a haver comparações. Porque aí é o seguinte, o torcedor que antes pensava assim, a solução vai ser uma oportunidade de mercado. Beleza. Aí agora ele começa a pensar assim, mas peraí, você tá buscando esse cara aqui? Ó, tem um outro cara aqui que você poderia buscar, que você poderia pagar tanto. Parte daquela coisa que não tem dinheiro e começa a pensar. Aí volta tudo de novo. Ontem eu recebi de um torcedor assim. Ontem eu recebi de um torcedor assim. Ô Thiago, você precisa fazer chegar o nome do Quinteiro na diretoria do Atlético. Falei, mas o Quinteiro, que estava no Racing no ano passado, tá na América de Cali. Os caras estão pedindo só 21 milhões de reais. É porque estão doidos para poder vender ele lá, né? Então, enfim. Aí cara, não tem dinheiro não, milhões de reais. Gente, não tá pagando nem um Fausto Vera. Vou contar uma coisa para vocês. Pagou o Davidson, pô. Não pagou o desse que custou 7 milhões de reais. A situação financeira do Atlético não nos dá o direito de explorar aqui durante 30 segundos possibilidade de colocar dinheiro em contratação. A não ser que o Rafael Menin acordou hoje bem, transou a noite inteira, acordou bem. Aí ele acorda e fala assim, vou botar dinheiro. Hoje eu acordei. Vai contratar quem? Elton Novaes, volantaço, classudo, espécie de Casimiro, bate com as duas. Bate bem com as duas. As duas. Aí o Rafael fala, pô, não vai acontecer, gente. Não vai. Ou então o Ricardo Guimarães acordou bem. Né? Igual o Rafael, transou no dinheiro, acordou bem, não vai, gente, não tem dinheiro. Então, por isso que eu tenho falado aqui, e você também, que se não for nas boas relações, né? Fazer uma, sabe, a catira. Catira. Lá em Divinópolis tem um cara que faz catira de rádio, né? O nome dele o Tamiro. O Tamiro lá do Niterói. Faz catira de rádio. Então, se fazer uma catira, ô Tadieres, eu tenho o Fausto Vera aqui, tá doido pra jogar aí. Vai. Pega o Portija e traz. Então, esse é o melhor cenário. Aí eu te pergunto, quanto que essa primeira negativa do Tadieres e a entrada do Internacional pode avacalhar o negócio? Pode, tem dinheiro. Se os caras falam que tem dinheiro também, que é o Portija? O Inter Mas demonstrou... o Inter que também não tem dinheiro. Aqui, não tem dinheiro. O Inter está esperando o Cruzeiro ir lá e pagar quantos milhões, o valor? No Vitor Gabriel, que estão 10 pau. 10 milhões. Mas tá achando que o fala Pedrinho pra eles nasceu deitarem.
no Guaíba e deitou. Gente, mas era aqui, deitado, a situação boiando. do Inter tá de caos igual a do Atlético? Caos total. E o pior, eles fizeram adiantamento de parte do dinheiro da Liga. Que foi o do ano passado. do ano passado, queimou o dinheiro todo. Não tem receita, não tem Tanto dinheiro. é caos Tá devendo pra que cacete. o Inter teve que fazer o acordo agora do Wanderson e liberá-lo pro Cruzeiro. Porque não tinha dinheiro pra Porque pagar. não tinha dinheiro pra pagar 7 milhões. Era 7 milhões que estava devendo? Do Wesley? 7 milhões de dólares, né? Não, de reais. Reais? Era 7 milhões de reais. O Era problema do reais? Inter era reais. Deu 1 milhão e 200 mil dólares, algo assim. O problema do Inter é tão grave quanto o do Atlético. O Atlético também não tem 7 milhões de reais para pagar o Davis. Que era o valor do Davis, não era? Não, era 4 milhões e meio de reais. Não, mas hoje já tá em... Hoje já tá em quase 8. É, quase 8. Cara, então assim, é loucura. O futebol brasileiro é uma loucura. E teve uma vez que eu participei de um programa lá, da RBS lá, do Marco Aurélio Souza, que trabalhou com você. Esqueci o nome, né? Segue o fio, não, é outro nome que o programa dele tem, que é, aliás, maravilhoso o programa. Participei lá com o Vini Moura, com o Léo Oliveira, com o Marco Aurélio Souza e tal. E aí o assunto SAF foi pra roda, pintou na roda. Eu falei, gente, desculpa daqui, baseando o menos que tô vendo aqui, Inter e Grêmio, se não virar SAF, não ganha mais nada. Nada. Vai ser uma loucura. Sem filtro. E aí eu falei, SAF é o caminho de Inter e Grêmio para entrar no circuito, assim como o Atlético e o Cruzeiro entraram. Se não for na forma associativa, esquece. As pessoas têm mania de dizer assim, ah não, porque o Flamengo conseguiu com bandeira. O Flamengo não serve de referência para nenhum outro clube no Brasil. Nenhum outro clube no Brasil tem o rótulo, a receita, o tamanho, a força da marca Flamengo. Então não tenta, sabe, não tenta comparar. Vamos pegar lá, aí você comparar Grêmio e Inter, estou falando no aspecto de associativo, SAF, está em dois extremos, né, praticamente. Então aí tudo bem, em casa, nas duas aldeias, com dois grandes clubes, rivalidade e tal. Agora, com o Flamengo, não. O Bandeira fez. Você acha que se o Bandeira for para qualquer clube hoje fazer a gestão, ele vai conseguir fazer o que o Flamengo fez? Flamengo, se os caras fizerem ensacar água do mar e vende com o rótulo do Flamengo lá, e caro, o povo compra. Só olhar o patrocínio falar que é doce, só olhar o patrocínio máximo do Flamengo hoje. E só um detalhe, você tá mal hoje, seu segundo pior dia no programa. Claro que não. Até senão seria o fazer terceiro se eu começar a contar. Não, é só para lembrar que o Igor Rabelo, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato, né? Porque o contrato dele termina no final do ano. O Saravia também já pode. Eu ainda não vi uma movimentação do Atlético em relação ao Saravia. Eu acho que o Saravia é um jogador que deve ficar. O Rabelo eu sei que não renova. Eu renovaria com o Saravia, mesmo também. com 32 anos. Eu acho que ele é muito útil. Já jogou 14 partidas esse ano. Desculpa, mas isso que vocês estão falando é justamente o retrato do Atlético, que o Valu citou hoje na rádio. O Atlético tem uma dificuldade enorme de fechar ciclo. Ah, não, mas o Saravia... O Saravia não fechou o ciclo dele. Valeu, Saravia, muito obrigado. Até a próxima. E põe quem pra jogar ali? Busca um lateral direito pro próximo ano. O Atlético tem que ter essa obrigação. Que dinheiro, meu jovem. Ô, HG, na Deixa eu te base. contar uma coisa. Se a base não é um cara melhor que o Saravia, essa resposta sua encerra a discussão. Encerra a discussão. Se na base não tem um lateral direito superior ao Saravia, não é de ter ou não ter. Thiago, não é de ter ou não ter. Fecha a base. Você tá vendo Pode aí fechar. o Sub-15, o Atlético tomar 7 do Coimbra. O Sub-20 tá Isso caindo significa que os caras são sempre ruins. Tem jogador que pode ser utilizado ali. Não é assim. Tem jogador que pode ser utilizado ali. Eu acho que tem. O Atlético tem Falamos do dificuldade Rômulo enorme de ontem, que fechar já está nos ciclos, profissionais cara. e tal. Vocês querem manutenção do Sarabia aí por quanto mais Isso que você está tempo? falando é a forma Por mais quanto simples. mais Você tempo? está indo pelo caminho Por mais favor, simples, não pelo amigos, caminho correto. desculpa. Se você tem... Esse que eu tô te falando é o caminho Se o Saravia, correto. vem cá, Você Galante, está o Atlético criando hoje tem só o Natanael, um pandemônio. olha para o mercado, sem dinheiro, e encontra o Saravia livre no Rodinei, busca o mercado. Rodinei. Você não buscar o traria? Rodinei. Cara, o Saravia ele tem uma condição física exemplar. Invejável. Ele que ano lesionado passado ele tem jogou passe. até de terceiro zagueiro quando foi necessário. Ele não comprometeu em momento algum e ele tá ali sempre à disposição e entra Valeu, bem. irmão. Muito obrigado. É um bom reserva. Isso aí, É um bom valeu, reserva. até uma Lembrando que próxima. o Atlético não está conseguindo, neste momento, exatamente por conta da dificuldade daquilo que falou o Menin, trazer as necessidades. Imagina criar novas necessidades de trazer mais jogadores. Vai ser em dezembro de 26, Valu. É isso. Isso é em dezembro de 25. Thiago, seu Nós aporte, estamos falando em janeiro de 26. você sabe o que vai ser do Atlético até lá? Seu Cara, aporte vai acontecer? se A gente depender- tem que trabalhar com um quadro de momento. Então, eu estou trabalhando com o Eu Atlético tô de trabalhando momento. com a promessa o feita Saravia pelos donos do consegue. clube. Não, aí Pelos menins. Os Thiago, donos não, pelos menins. A promessa era, o Atlético ela será ruiu, uma Thiago. potência Ela no ruiu. 26. Essa não é a realidade. E aí? Eu estou trabalhando com a realidade. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Eu acho, independentemente de qualquer coisa, que a coletiva do Rafael Menin, eu acho que escancarou
Que não era verdade a promessa. Não é que não era verdade a promessa foi feita. Que não tem Só que não vai ser como Não cumprir. tem como cumprir. Entendi. Não adianta ficar batendo na tecla pro futebol Entendi. ser feito conforme eles disseram, Cômodo porque não demais, será. hein? É isso Porque aí. não será. Não é comodidade, não, demais. Thiago. É trabalhar com a realidade, com a se tem ilusão. uma coisa, Thiago, se tem uma coisa Você chega, que promete, ninguém não pode dá pra apontar cumprir, pra galera, nós. deu não, valeu. Se tem uma Segue coisa aí, que desse ninguém jeito pode mesmo. apontar pra nós, é meter o dedão assim, ó, e falar, vocês são coniventes, vocês são bunda Mas mole. agora vocês estão não sendo. somos. Agora você não tá sendo somos. conivente. Não, agora você tá realista, sendo conivente. Realista. Agora você tá sendo conivente conivente. não, realista. Porque prometeram. Eu não posso Aí não vender, prometeram, agora atenção não tem você que como, tá tá assistindo, tudo bem. eu não posso vender pra você. Você nunca foi eu conivente não posso hoje. vender pra Hoje você, você tá e sendo ficar conivente. aqui batendo, que prometeram, tem que cumprir. Não, E se tem prometeu, mesmo. Uma criança tem que bem- cumprir. só uma Só que o que criança eu tenho que birrenta vender pra faz isso. você Não, é tem que que cumprir não mesmo. tem dinheiro Se você pra prometeu, contratar se o vira. cacete do jogador. Se você Esse senhor prometeu, se aqui vira. que fica batendo nessa Se tecla. você prometeu, Não tem jeito. se vira. Não tem essa. Se você fez não a tem promessa, jeito. se vira. Seria ótimo se fosse Resolve. assim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito aí sobre a possibilidade da contratação aí do Juan Ortila, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Todas as negociações hoje pro Galo tá sendo difícil porque falta grana e daqui a pouco ninguém vai querer negociar com o Galo, né, cara? Com a situação financeira que os donos passaram, né, para toda a mídia, daqui a pouco ninguém vai negociar com o Galo. Então, quem sabe aí a ideia do Galante foi criticado demais aí no programa, mas quem sabe o Galo consiga colocar o Fausto Vera aí na negociação. Irmão, não pode descartar nada. Irmão, vamos tentar. Então, a gente fica na expectativa aí de novas informações para saber se o Atlético consegue sacramentar essa contratação ou não. Quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? Você acha que seria uma boa contratação para o nosso Galão da Massa ou não? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.